Vamos orar antes da gente começar? Senhor Jesus, assim como foi o nosso louvor, nós queremos também que agora, nesse momento, tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, que Jesus Cristo seja exaltado e que seja o Senhor quem nos dirija, que aquilo que a gente falar seja de acordo com a Tua vontade, aquilo que a gente ouvir traga transformação através da obra do Seu Espírito em nós, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já sabem que quando eu subo aqui, a ideia é a gente dividir um pouco do que a gente tem estudado no nosso estudo bíblico aos domingos. E a gente está estudando o livro de Gálatas, na verdade. Hoje a gente quase terminou o livro. Está faltando um pedacinho que a gente vai terminar domingo que vem. E no último encontro que eu tive aqui com vocês, eu falei sobre o único e verdadeiro evangelho, que basicamente é a tônica do livro de Gálatas. O evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nós, é único, não tem outro. E Paulo, reforçando na carta, o tempo todo ele busca deixar claro que nós somos salvos e aceitos por Deus, única e exclusivamente, por isso que eu falei assim, o jeito de Deus é único, é melhor, mas é único também. Único e exclusivamente pela graça de Deus. Graça é presente de Deus. Foi iniciativa de Deus. E é por meio da fé em Jesus Cristo e nada mais. Ponto, acabou, está feito, perfeito, completo. Esse é o cerne do Evangelho Apostólico e que ao longo do livro de Gálatas, Paulo busca reforçar para aquela igreja para aquelas igrejas e reforça para nós. Nós ouvimos do apóstolo Paulo que qualquer ensino que adicione algo à fé em Jesus Cristo, como necessário para a nossa salvação, não é evangelho. E Paulo é muito duro, ele fala, é maldição. Então, lá naquela situação, os falsos profetas aceitavam Jesus, mas dizia que era preciso mais alguma coisa. Nós falamos disso da última vez que eu estive aqui. E a Bíblia nos deixa claro que somos salvos, ou seja, somos justificados, tornados justos diante de Deus, somente mediante a fé em Jesus Cristo e nada mais. Veja o que está escrito em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas diante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Depois de ter trazido essa mensagem, na última vez, eu fui embora imaginando que alguns de vocês, se não muitos de vocês, ficaram com uma dúvida. Imagino que alguns devem ter pensado, esse negócio de apenas fé em Jesus, sem a necessidade de mais nada, será que faz sentido mesmo? Por que Deus nos deu os seus mandamentos? Por que Deus deu a lei de Moisés? Por que Deus deu 10 mandamentos? Porque a Bíblia está cheia de passagem que ensina a obediência à vontade de Deus. Não é preciso? Então, se basta a fé em Jesus, para que Deus deu os seus mandamentos? Estamos livres da obediência à lei de Deus e aos mandamentos de Deus? Essa reflexão, essa imaginação da dúvida que pode ter ficado em vocês e que ficou expresso
em algumas cartas de Paulo, porque isso era o argumento que os outros traziam a Paulo quando Paulo falava exclusivamente a fé em de Jesus, Cristo que morreu na cruz, é um meio de sermos salvos, me fez pensar no que a gente vai falar hoje. Então, antes da gente passar para o que a gente vai falar, vamos voltar um pouquinho, volta a apresentação, vamos lá, o texto da leitura, Gálatas 3:2, eu vou ler 3 textos de Gálatas, e é através deles que a gente vai tentar indagar e responder essa, será? Para que serve a lei? Então, Gálatas 3:2, depois 19, 24, 25, e a gente vai ler um outro texto de Gálatas 5, que vai ser a base para a gente. Começando aí, Gálatas 3:2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Se a gente tentasse adequar para nós hoje, vocês receberam o Espírito ou foram salvos por obedecer os mandamentos de Deus, ou pela fé no Evangelho? 19, no 19 eu pus só a primeira parte do verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. No 24, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 5, 13, 14 e o verso 16. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E o 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, minha intenção, olhando para esse texto e algumas outras coisas que a gente vai ver, é discutir 2 pontos, ou buscar a resposta para 2 perguntas. Afinal, para que serve a lei dada por Deus? Você já pensou nisso? Tem a ver com o que a gente cantou. Nenhum momento nós falamos de lei ou falamos de mandamento, não falamos nada no que cantamos. Mas tem tudo a ver. Para que serve a lei dada por Deus? Preciso, segundo a pergunta para a gente conversar, preciso ou não obedecer os mandamentos de Deus? Se eu sou salvo, aceito por Deus, apenas pela fé em Jesus Cristo, essa palavra apenas quer dizer só, não é que é simplesinha assim não, que não tem, é cara a beça, custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a humilhação dele, mas o apenas quer dizer, só desse jeito, não precisa de nada mais. Então, se eu sou salvo pela fé em Jesus, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus? Então vamos lá, eu acho assim, o que nós vamos ver é muito conhecido de vocês. Mas eu fico imaginando quando a gente vai falar de Jesus, ou quando a gente é indagado por outros sobre a nossa fé evangélica, e a gente fala assim, você só precisa aceitar Jesus como seu substituto, crer nele como o seu Salvador. E o cara vai falar assim, mas eu não preciso fazer mais nada? Para que aquele monte de mandamento? Então eu quero
para nós aqui refrescarmos a nossa memória e talvez com certeza com a ajuda do Espírito Santo, consolidar isso dentro de você, para que possamos ter aquela visão de estarmos quebrantados, de olhar para a cruz e falar assim, não tem outro jeito, de o que nós cantamos da nossa dependência de Jesus. Para isso nós precisamos entender o que nós somos sem Jesus. Então vamos lá, fica comigo, eu vou instigar vocês bastante. E o primeiro ponto então é, afinal, para que serve a lei? Nós vamos buscar a resposta, primeiro, conceituando o que é lei. Você já pensou nisso? O que é lei? Do ponto de vista bíblico. E depois, então, nós vamos perguntar e tentar responder para que serve a lei. Na Bíblia, a gente encontra muitas citações sobre lei. E, com o objetivo de simplificar, eu vou destacar aqui 3 significados que aparecem na Bíblia. Eu acho que os 3, Dionísio, Pastor Jorge e outros, me ajudem e me corrigem depois se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas assim, eu acho que os 3 cobrem todas as formas que aparecem, se não cobrir todas, de longe, quase todas. Primeira forma que a lei aparece é a lei como a lei de Moisés, que foi a base da aliança de Deus com o povo judeu. Com Abraão, Deus fez uma promessa, fez uma aliança que dependia exclusivamente de Deus. Abraão não tinha que fazer nada. Quando Deus tirou o povo do Egito e fez uma aliança com o povo, fez um contrato, na verdade, com o povo, Deus tinha coisas a fazer, a depender de se o povo cumprisse os requisitos que Deus deu a eles. E aí vem a lei de Moisés. Ela é a base da aliança de Deus com o povo judeu. Ela está descrita de forma detalhada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Foi dada por Deus após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E a lei pode ser totalizada em 613 mandamentos. A maioria dela, 365 proibições, 248 afirmações, coisas que deveriam ser feitas. Dentro dessa lei de Moisés estão as regras religiosas, as regras de dietas, as regras de festividade, de celebração, de adoração, as leis morais de Deus que estão nos 10 mandamentos. A gente olhar lá os 10 mandamentos, 4 mandamentos são relativos a Deus, da relação nossa com Deus. 6 mandamentos é da relação nossa com o próximo. E como dito por Jesus, toda a lei, e em especial a lei moral de Deus, que aparece nos 10 mandamentos, tem como pilares, como fundamento básico, 2 mandamentos que foram apontados por Mateus em Mateus 22. O que Jesus falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Na verdade, no diálogo de Jesus. O uso da palavra lei para se referir a essas ordenanças dadas por Deus aos judeus, através de Moisés, é feito por Paulo aqui no livro de Gálatas, como exemplo. Quando ele diz que a lei veio 430 anos depois da aliança de Deus com Abraão. Está lá em Gálatas 3, versos 17 e 18. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei,
já não depende da promessa de Deus, porém concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, o primeiro uso da palavra lei na Bíblia se refere às ordenanças dadas por Deus através de Moisés ao povo judeu. O segundo significado, que a gente encontra muitas vezes na Bíblia, é para se referir ao Antigo Testamento, às Escrituras. Como eles diziam, as Escrituras é o que existia na época de Jesus. Nesse uso, geralmente a palavra lei vem acompanhada de ou os profetas, ou às vezes os profetas e os salmos. A lei, os profetas e os salmos, que é o resumo macro assim do que estava escrito no Antigo Testamento, nas escrituras que eles tinham na época de Jesus. Na própria fala de Jesus, quando ele fala em Mateus 22, dos 2 mandamentos dos quais derivam toda a Escritura, Jesus diz no verso 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele está dizendo tudo o que está escrito no Antigo Testamento, e na verdade, se a gente trazer para frente também, dependia ou depende dos 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. O terceiro uso do termo lei de Deus é para se referir à vontade de Deus. Então, um exemplo está lá no Salmo 40, verso 8, que diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Vontade de Deus e lei nesse verso são sinônimos. E Deus promete que em Jesus uma nova aliança seria feita com seu povo, sendo que ele mesmo escreveria a sua lei, que quer dizer a sua vontade, no coração do seu povo. Não são em tábuas, como aconteceu com Moisés. Isso está lá em Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Não é mais aquela aliança lá com o povo que saiu do Egito. Uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa é a nova aliança de Deus, onde Deus, ele fala, eu vou colocar a minha vontade, a minha lei dentro do seu coração. Essa é a aliança que nós fazemos parte através de Jesus. E é essa nova aliança, onde a lei do Senhor está escrita por Deus em nosso coração, é essa nova aliança que quando a gente celebra a ceia, é lembrada sempre que lemos o texto de 1 Coríntios 11, que diz que o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Então, nesse terceiro significado, lei significa a vontade de Deus. E através da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, onde a vontade de Deus é escrita por Deus nos nossos corações. Não é mais lei como foi feita com Moisés. Então, quando Paulo fala aos Gálatas sobre eles estarem querendo voltar a depender da obediência à lei, no caso aqui dos judeus, porque os falsos profetas judaizantes pregavam a eles que eles precisavam, além de Jesus, virar judeu, basicamente. Ele está basicamente se referindo ao primeiro significado de lei que a gente comentou, dos 3, o primeiro.
as leis e ordenanças trazidas por Moisés para o povo judeu. Nos primeiros versos do capítulo 3 de Gálatas, Paulo insiste que eles foram aceitos por Deus como justificados pela fé em Cristo e não pela obediência àquelas leis. Então, entendido isso, é importante a gente entender isso. Agora dá para a gente falar assim, afinal, para que serve a lei? Qual é a resposta? Para que serve a lei? Para que serve todos os mandamentos, todas as ordenanças que a gente recebeu de Deus, ou que o povo judeu recebeu, ou que a gente encontra na Bíblia? Principalmente no Antigo Testamento. O próprio Paulo faz essa pergunta no verso 19 de Gálatas 3. Paulo fala assim, qual era então o propósito da lei? Se a gente não depende dela para a salvação, para que ela foi dada? E Paulo nos mostra que o propósito básico da lei tem dois componentes. Vem comigo aqui, o primeiro é evidenciar o nosso problema. Nós não conseguimos satisfazer a vontade de Deus, esse é o problema. Por nós mesmos, nós não somos capazes de cumprir o mandamento de Deus. Quando eu olho para esse propósito, esse primeiro propósito, eu lembro de um exame de imagem que o médico manda a gente fazer quando a gente está com problema sério de coluna, ou às vezes de algum órgão. Então vamos pegar aqui uma tomografia. O médico mandou você fazer uma tomografia. A tomografia não é a solução. A tomografia ela só mostra assim, está quebrado, está machucado. Tem um problema sério aqui. Ela não vai resolver, mas ela é fundamental para mostrar o problema. Quando Deus deu os 10 mandamentos e depois Jesus, junto com os fariseus, Jesus vai explicar o que significava alguns daqueles mandamentos. Jesus fala assim, você acha que matar é só dar o tiro e tirar a vida do outro? Se você chamar o outro, o irmão seu, de tolo, você já matou ele. O que Jesus está tentando fazer é falar assim, o mandamento que te foi dado é muito maior do que você pensa que é. Você não vai conseguir cumprir. Não tem jeito. É como a tomografia, ela mostra o problema, mas ela não corrige o problema. Então, o primeiro objetivo da lei de Deus é evidenciar nosso problema, nossa incapacidade. O segundo objetivo é apontar para Jesus Cristo, é apontar para a graça de Deus como solução da nossa separação de Deus. É por isso que a Bíblia fala, Paulo fala em Gálatas, que a lei é como nosso tutor para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, de 19 até o 25, vai falar assim, qual era então o propósito da lei? É onde ele faz a pergunta. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. Então a lei foi feita por causa do nosso pecado, para a gente poder enxergar o pecado. E ela era importante até que viesse Cristo, o descendente. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Quer dizer o quê? O mandamento, a lei, evidenciou o nosso erro, evidenciou o nosso pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus fosse dada a quem crê nele. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada.
Assim a lei é nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vou voltar aqui na colinha do que nós cantamos. Nós cantamos assim, que eu me rendo a Deus e falava assim, o que eu posso fazer? O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Então, primeiro objetivo, mostra o teu pecado. Lembra da tomografia. Aí você olha aquilo e fala, o que eu posso fazer? Aí a lei indica a gente e fala assim, Cristo, a cruz, é lá que vai ser pago tudo que Deus está exigindo. Então, esse é o objetivo da lei, nos mostrar que nós somos incapazes de satisfazer a santidade de Deus, mas que alguém cumpriu a lei por nós, completamente, e por isso basta a fé em Jesus. Vocês estão comigo? Preciso um pouquinho mais de vocês aí para a gente ir para a segunda parte. Vamos então agora ver a segunda pergunta de nossa conversa. Bom, sendo assim, eu preciso ou não preciso obedecer os mandamentos de Deus? Não tenho dúvida que se tivesse um testinho aí, todo mundo ia falar, precisa obedecer. E está certo, precisa obedecer. Talvez o erro esteja na palavra precisa. Deve, é obrigado. Talvez o erro esteja aí. Mas eu queria assim, que você entendesse o porquê. Que o melhor caminho é obedecer a Cristo. É obedecer à vontade de Deus. Vamos lá? Então nós já vimos que Deus nos aceita pela fé em Jesus. E nesse sentido, nossa aceitação por Deus, ou nossa salvação, não depende da obediência à lei. Põe isso na tua cabeça, você vai ver o quão importante é isso. Põe isso no teu coração. Se você não entendeu isso, você não entendeu o que Jesus fez por nós. É por isso que Paulo, em Gálatas 5:1, diz que somos livres em Cristo. Olha lá, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não volta a ser escravo. Agora, a pergunta é assim, que liberdade é essa? Nós fomos libertos em Cristo do quê? Jesus nos liberta da sua, ou da nossa natureza egoísta, pecaminosa, nos liberta do pecado, nos liberta da consequência do pecado. Não tenho mais nenhuma condenação, por causa da morte de Jesus da cruz. Mas deixa eu dar um pouquinho mais de luz nesse significado de liberdade em Jesus. Primeiro ponto. Em Jesus nós estamos livres da opressão do pecado. Assim, a liberdade cristã é liberdade também de consciência. O que você está querendo dizer, Paulo? Eu quero dizer assim, que em Jesus nós sabemos com um alívio e com alegria que a nossa aceitação por Deus não depende da nossa insuficiência de agradar a Deus. Se você não entendeu isso, você vai viver o tempo inteiro oprimido por um peso de consciência de não ser capaz de atender a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você não é capaz mesmo, aceita isso. Paulo escrevendo para Tito, em Tito 3, versos 3 a 6, ele relembra o que aconteceu com a gente. Fala assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
lutando, correndo atrás de satisfazer o meu egoísmo, as minhas paixões, as necessidades que eu como pessoa tenho. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do seu Santo Espírito, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segundo ponto sobre essa liberdade é que a liberdade cristã não é liberdade para pecar. Sermos livres do pecado e das consequências do pecado que a gente acabou de ver, não significa liberdade para pecar. Dá uma olhada lá. Gálatas 5:13. A primeira parte do verso 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou buscar satisfazer a sua própria vontade. João 8:34 e 36 diz assim: Jesus respondendo, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E se nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, pertencemos à família de Deus e somos de fato livres. É isso que está escrito nesse verso. Presta atenção comigo aqui. Isso significa que a liberdade que dá rédeas soltas às suas paixões, desejos, não é liberdade. É apenas incapacidade de controlar as suas paixões. Você tem que atendê-las. E às vezes a gente pensa diferente, né? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não. Você tem que olhar com profundidade, porque se você estiver fazendo aquilo que a tua natureza egoísta pede, você é escravo dela. Nessas condições, são os desejos próprios que controlam as pessoas e as fazem escravos da sua natureza egoísta. Deixa eu falar mais uma característica da liberdade em Jesus Cristo. Ela não é liberdade para ignorar os mandamentos de Deus. E Ele, Deus, através do seu Espírito, nos capacita para obedecê-los. A liberdade em Jesus implica em fazer a vontade de Deus e obedecê-lo por amor, em consequência de termos entendido a enorme graça que Ele nos deu. Tem uma mudança enorme na forma de ver. Antes, eu tenho que fazer o certo aqui, atender aquilo que os mandamentos, a lei mandava, para que eu possa ser aceito por Deus. Agora mudou. Em Jesus você já foi aceito por Deus. E você busca fazer a vontade dEle em retribuição a ter entendido o enorme presente, o enorme amor que Ele mostrou com Cristo, morrendo na cruz por nós. 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aguenta um pouquinho, porque o normal da gente é falar assim:
como os mandamentos de Deus não são pesados? É muito difícil. Aguenta um pouquinho. Presta atenção nisso. A liberdade em Jesus me livra da escravidão de ter que atender às minhas próprias vontades egoístas. Por outro lado, a liberdade em Jesus me motiva a satisfazer a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos por amor a Ele. Mais uma característica da liberdade em Cristo. Ela não é liberdade para explorar meu próximo, sem amor. Vamos dar uma olhada no que está na segunda parte agora, olhando o verso 13 de Gálatas 5, olhar de forma completa, para mais essa característica da liberdade que a gente tem em Cristo. O texto fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, ao invés de você se atender, de você satisfazer a sua própria vontade, sirvam uns aos outros em amor. Longe de liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar do nosso próximo, nós recebemos ordem para amá-lo e servi-lo. A liberdade cristã em Jesus é serviço, não é egoísmo. Se vocês estão contando comigo, eu vou falar o quinto e vai ser o último. O quinto ponto dessa liberdade em Cristo. E aí é um paradoxo. Nós somos livres no nosso relacionamento com Deus, mas nós somos escravos e devedores de amor no relacionamento com o próximo. É isso mesmo. Nota que Paulo, repetindo o ensinamento de Jesus, nos deixa claro que toda a lei de Deus se fundamenta no amor ao próximo. Gálatas 5,14. Está lá, ó. Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente juntar esses versos 13 e 14, e até o que nós vamos ler depois, que está ali embaixo, nós concluímos que amar ao próximo é servi-lo em amor. Isso é a dica importante. Às vezes a gente fala teoricamente, né? Não, eu tenho que amar o próximo. Mas na prática, o que é amar ao próximo? Como é que eu amo ao próximo? É servindo a Ele. Às vezes a gente fica pensando, Jesus nos ensinou que nós deveríamos amar como Ele nos amou. E aí a gente fica pensando em atos heróicos. Como Jesus morreu por mim, eu tenho que morrer pelo próximo. Tem também, claro. Mas antes de chegar lá, antes de chegar lá, vai no mais simples. Hoje nós aprendemos: ajude quem está sofrendo a carregar o peso da carga que ele está levando. Sirva ao outro. Então, juntando esses versos, nós concluímos que amar ao próximo é servi-lo em amor. E ao servir uns aos outros em amor, que é o que está no verso 13, nós estamos usando corretamente a liberdade que Cristo nos deu. E de acordo com o verso 14, satisfazendo toda a lei de Deus. Olha o que está aí nesse texto de Romanos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, respondendo a nossa pergunta, né? Falamos pra caramba, vamos voltar lá na segunda pergunta. Você lembra qual que era? A pergunta era assim: mesmo sendo salvo somente pela fé, os mandamentos de Deus devem ser obedecidos? A resposta
é um grande sim. Sim, devemos obedecer à vontade de Deus e os seus mandamentos. Mas nós obedecemos em consequência do amor que temos por Ele, em gratidão e adoração pelo que Ele fez e o que Ele é para nós. Obedecemos porque amamos a Deus. Não é para ser amado, ou não é para ser salvo. Nós obedecemos porque já fomos salvos, e não para ser salvos. Então, se amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos, e isso tem um efeito prático e visível, como eu falei. Nós servimos ao nosso próximo. Essa é a forma que Deus quer que a gente, eu vou dizer assim, retribua, se a palavra estiver certa, né? O que Ele fez por nós. É por isso que Ele fala, ama o seu próximo como eu amei vocês. Eu vou terminar fazendo uma pergunta que pode agora estar na tua cabeça. Paulo, eu, né? Não Paulo apóstolo. Você falou que que Cristo nos libertou do peso de ter que obedecer os mandamentos para ser salvo. E agora conclui que de fato temos que obedecer a sua vontade. Voltei a ser escravo? Voltei a ter a obrigação de obedecer? Você está esquecendo de uma coisa se a gente pensar assim, e é um detalhe que faz toda a diferença. Guarda isso. Se você guardou até aqui e esquecer a parte que eu vou falar agora, vai ficar faltando o principal. Antes de ter fé em Jesus, você pensava que era preciso satisfazer a vontade de Deus. E se a lei cumpriu o objetivo dela em nós, a gente percebe que nós somos incapazes e não conseguiríamos jamais fazer a vontade de Deus. Depois que você aceitou a Cristo, Ele lhe fez nova criatura. Nova criatura. Não é mais você quem vive. Quem que vive? Cristo vive em mim. E Ele vive em mim através do seu Espírito Santo, que está dentro de nós. O Espírito Santo, eu pus entre aspas aqui no meu texto, cobra, ou nos alerta, nos lembra, acende a luz. A gente precisa obedecer à vontade de Deus, os mandamentos de Deus. É o melhor caminho para nós. Mas ao mesmo tempo, e essa é a coisa que mais, ou que faz toda a diferença, ao mesmo tempo, Ele nos dá a motivação, e Ele nos capacita, a capacidade de obedecer a Deus. Não é por mim. Não é na minha força. O Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós que aceitamos a Jesus Cristo, que Ele veio fazer morada dentro, que pela fé em Jesus foi feito Filho de Deus. Ele está trabalhando para que a gente tenha a vontade de fazer aquilo que Deus quer. Por isso que Paulo fala assim, eu brigo dentro de mim, porque eu quero fazer, mas não consigo fazer. Esse eu quero é o Espírito que está trabalhando em nós. E Ele nos capacita a fazer. Ele vai nos transformando, de forma que não seguir a vontade de Deus, cada dia vai ficando menos frequente. E mais nós vamos fazendo a vontade de Deus. Cristo nos liberta, e é Ele que se encarrega, através do Espírito Santo, de nos manter livre. Não é o nosso esforço. É por isso que aparece tanto em Filipenses 2,13, quanto em Gálatas 5,16, está aí no texto, Paulo falando assim, pois é Deus quem efetua em você, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Em Gálatas 5,16 está escrito, por isso, vivam pelo Espírito,
e de modo nenhum satisfarão a vontade e os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Para fechar agora, aí você vai gritar aí e falar: para tudo, Paulo. A solução é viver pelo Espírito, ou andar no Espírito. Mas como é que eu faço isso? Como viver pelo Espírito? Bem, lá no estudo bíblico nós já conversamos sobre isso. Com vocês agora não vai dar tempo, vai ficar para a próxima conversa, para uma próxima conversa. Mas eu vou deixar uma sugestão com vocês. Sugiro que você não espere até a nossa próxima conversa ou uma outra conversa onde a gente vai falar como é que a gente vive pelo Espírito. Vai você atrás. Pergunte diretamente na fonte. Quando a gente recebeu a liberdade através de Jesus, essa liberdade nos permite acessar o Rei, o Deus Supremo, diretamente, em qualquer momento. Então vai lá, pergunta para Ele. Pergunta para Ele diretamente. Ore a Deus. Peça para que Ele ensine a você o que é viver no Espírito. O que é andar no Espírito. Dia a dia, todo momento. Você tem liberdade para falar com Ele. Ele fez de você filho. E Ele quer consolidar em você o caráter de Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia, gasta tempo, pesquisa, fala. O que é preciso só é a disponibilidade. É falar, eu quero. Nós aprendemos com Paulo em Gálatas, que todo dia, nós temos que crucificar, esse é um dever nosso, crucificar a nossa carne. Nós fomos crucificados com Cristo, mas nós temos o dever de dia a dia crucificar a nossa carne. Significa, dia a dia, tomar a nossa cruz, que é o que Jesus ensinou. E o segundo ponto é andar com Cristo. Renovar aquilo que nós cantamos aqui. Assim, eu dependo de Ti. Eu sei que não tem outro caminho. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero largar aquilo que não te agrada. Faz em mim, me motiva, cria a minha capacidade, me transforma para que eu possa fazer através dele. E aí, sabe a grande diferença? Para quem é a glória? Não é para você. A glória é para a cruz de Cristo. Se nós entendermos o que Jesus fez por nós, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, não são pesados. Ele nos capacita a atendê-lo. Amém? Vamos orar para fechar? Senhor Jesus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tamanha graça. Senhor, eu não sou capaz de entender o que isso significa. E acredito que muitos de nós não conseguem perceber a grandeza do que o Senhor fez por nós. Humildemente, Senhor, nós queremos nos colocar aos teus pés. Trabalhe em nós, para que a gente possa entender o quão dependentes somos de Ti. E ao mesmo tempo, o tamanho da liberdade que o Senhor nos deu, frente à condição que tínhamos de pecadores, de separados de Ti. Que a gente olhe para a Tua vontade com alegria, que a gente busque satisfazê-la em adoração a Ti e em amor. Que a gente entenda, Senhor, que se o Teu Espírito ocupar a nossa vida plenamente, Senhor, vai acontecer mudanças, muita mudança, Senhor. Leva-nos para que a gente possa ter o Teu caráter.
Cria em nós, Senhor, o desenvolvimento do fruto do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Te agradecemos e nos entregamos a Ti, baseados no que Jesus Cristo fez, baseado em quem Ele é, e rendendo a Ele todo o louvor e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.